Olá, meu amigo, meu companheiro, você que está me assistindo nesse canal, venho agora trazer para você aqui o tema O Ancião. Aqui é o irmão Paulinho da Cidade de Redenção, dia 20 de 5 de 2019. Vim falar para você aqui que nós buscamos nas Escrituras Sagradas, onde não tem conhecimento literário aqui, não temos aqui teologia, ideologia, filosofia, nem buscamos na hermenêutica, interpretações, somente a Bíblia Sagrada. O tema é aqui hoje O Ancião na Bíblia, falando para você que o ministério de ancião ele é celeste e não é terrestre. Os primeiros anciãos que existiu nas Escrituras Sagradas nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 50 e no versículo 7, onde Jacó sobe para a sepultura, José sobe na sepultura de Jacó, né, e leva com ele aí os anciãos da casa, né, e todos os servos de Faraó, os anciãos do Egito e os anciãos da casa de Israel. Já estou mostrando para você aí três anciãos: ancião da casa de Jacó, da casa de José, os anciãos do Egito, né, e os anciãos da casa de Israel. Então já no princípio da Bíblia já entra aí a origem da onde se originalizou a palavra ancião. No Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21, onde Moisés, amigo, ele chama os anciãos da casa de Israel, né, que tomai cordeiros para a vossa família e santificai a Páscoa. Então quem santificava a Páscoa eram os anciãos de Israel. No Levítico, no capítulo 4, no versículo 15, os anciãos da congregação, olha aí, porão as mãos sobre a cabeça do novilho, né, e o Senhor o degolará, certo? Ao Senhor oferecerá em sacrifício, degolar-se-á o novilho perante o Senhor, os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas. Então tá aí, meu amigo, você já está percebendo aí, já estou mostrando aí para você, ancião da casa de José, ancião do Egito, ancião dos Midianitas e ancião dos Moabitas. Veja só no Levítico, não é isso? No livro de Número, capítulo 22 e no versículo 7. Então foram os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, ou seja, os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas se corromperam a Balaque, levando o preço para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas o povo de Deus é um povo abençoado, e Deus, meu querido, estava sempre com os anciãos, né? No livro de Esdras, no capítulo 5 e no versículo 5 de Esdras, está ali, porém os olhos, né? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos de Judá, e não os impediram, até que o negócio veio a Dário, então responderam por carta sobre isto. Então veja só, meu querido, estou mostrando para você aí, que os olhos de Deus estavam sobre os anciãos de Judá. Então isso significa que eu estou mostrando para você que os anciãos, eles estão vindo andando, ele vem andando junto comigo aí no livro de Gênesis, já estamos no Esdras, no capítulo 6, versículo 14, né? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, meu amado, está aí, como os olhos de Deus estava sobre os anciãos dos judeus, né? Prosperou a construção, ainda que os samaritanos, bem aí se inicia uma rivalidade dos samaritanos com os judeus, né? Por os samaritanos, o invejado, enciumado, mandava carta para Artaxerxes, né, para o rei da Pérsia, e o caso chegou na mão de Dário, querendo saber. Deus ouviu as orações, né, dos anciãos dos judeus, e eles, pela pregação do profeta Ageu e Zacarias, deram continuidade à construção, e Deus abençoou aquela construção pela vontade dos anciãos. Então fica sabendo que o ministério da obra é ancião. E por que os apóstolos deu continuidade ao ministério de ancião vindo dos judeus? Jesus era judeu, das raízes dos troncos de Jessé. Então observa, os anciãos já existiam junto com os apóstolos. Faltava ser eleito e orado, porque Paulo já falava no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 30, os anciãos já estavam junto com os apóstolos, né? Então por que então que foi eleito? Então, meu amigo, você deve estar se meditando, então por que foi eleito o ancião? Porque os anciãos, quando no livro de Atos, do 14, versículo 23 de Atos dos Apóstolos, eles se reuniram os apóstolos e houve um comum consentimento entre eles
que elegesse ancião em cada igreja, para exortar o povo acerca da fé, né? Então, Paulo era da tribo de Benjamim, Benjamim era filho de Jacó, o caçula, né? Então ele já presenciava lá, já vinha das tribos, já vinha de muito longe, os anciãos sempre fazendo obras e trabalhando, e Deus abençoando os anciãos dos judeus. Então os apóstolos sempre estavam junto com os anciãos, se confirma no Atos 15, né, que os apóstolos resolviam os problemas da igreja, né, resolvia isso em Jerusalém, sobre aquela questão, e eles trabalhavam e estavam sempre junto à igreja, os apóstolos e os anciãos, para resolver o problema da circuncisão e da incircuncisão, que houve uma confusão. E quem que resolvia? Os apóstolos e os anciãos. Não tinha pastores ali para resolver o problema. É só você ler 15 de Atos dos Apóstolos que você vai ver quem estava junto com os apóstolos, os anciãos. Então você vai perceber, meu querido, meu amigo, que a palavra ancião já vem de muitos longe, né? De longos anos. Em Atos 20 dos Apóstolos, versículo 17, então Paulo manda chamar os anciãos de Mileto e concede aos anciãos de Éfeso, e para eles não cobiçar prata, nem um calçado, nem um ouro, nem um vestido, né? E que eles trabalhassem voluntariamente, e que os anciãos ainda apacentam o rebanho voluntário, de ânimo pronto, né? Sem gemer ainda. Os anciãos, ele tem que atender a obra de Deus sem hierarquia nenhuma, atender a obra de Deus sem interesse próprio, né? Nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Apacentai o rebanho quando não tendo domínio. Paulo fala, né, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, 33, 34 até o 37, você vai ver que ali era um conselho vindo de Deus, Paulo aconselhando os anciãos. Tiago, no capítulo 3, capítulo 5 de Tiago, versículo 14, está alguém entre vós doente, chama-se os presbíteros da igreja, e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então a palavra presbítero começou a entrar nesse meado apostólico, entrou a palavra presbítero, que nós sabemos que é o mesmo ancião, porque Pedro foi eleito ancião. Ele disse em 15, varões e irmãos, vocês bem sabeis que o Senhor me elegeu. Então a eleição foi de ancião. E ele disse presbítero, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que eu sou também presbítero com eles, aí testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Então o apóstolo Pedro, ele era ancião, apóstolo e tinha um dom de pastor, mas em nenhum lugar na Bíblia a gente vê o ofício ou cargo de pastor em Pedro, né? Ele falou que ele era presbítero, mas tinha um dom de pastor muito excelente. No Tito, no capítulo 1 de Tito, no capítulo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda estão de cidade em cidade, estabelecemos presbítero, como já te mandei. Então Paulo disse a Tito que estabelecesse presbítero de cidade em cidade, para que resolvesse alguns problemas, e os presbíteros traziam-se as causas, os vestígios, as controvérsias, os problemas, eles traziam para Jerusalém aos apóstolos anciãos, e era resolvido ali os problemas de cidade em cidade pelos presbíteros. E agora, como que é o presbítero? Como que deve se encaixa o ancião? Ele tem que fazer curso, teologia, ideologia, filosofia? Não existe essas coisas para ancião. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, e nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então está aí a qualidade de um ancião. Bispo, presbítero, ancião é a mesma palavra, que é para apacentar o rebanho voluntariamente e não levar título de pastor. Nem o próprio irmão que é ancião, ele não fala eu sou ancião, não, alguém é que fala, aquele irmão é ancião, mas ninguém vê um ancião dizendo eu sou ancião, não, pela qualidade do irmão, a gente vê que o irmão tem a mansidão, ele tem o ministério de ancião, mas ele não bate no peito, eu sou ancião. Mas nós sabemos que para eleger um ancião, ele tem que enquadrar nesse quadro, e para que ele venha fazer uma obra de Deus, porque o ministério tem que ser orado, não é isso? No João, no capítulo 3, de João, no capítulo 1, o presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Olha aí outro presbítero, Gaio, vem Tito, Gaio, Pedro, vem
tinha o ministério de ancião, vem aí Silas, Judas, né? O Barrabás, o ancião, segundo João I, ao ancião, a senhora eleita, a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecimento da verdade. Deus tanto a favor dos anciãos, né, que foi visto ele nos céus, 24 tronos e 24 anciãos. Então você agora entra, que eu falei para você, que os anciãos, eles são celestes. Por que os anciãos é celeste? É um ministério abençoado, é um ministério que Deus está com ele, está com os olhos no ministério de ancião. Onde é que está esses anciãos? João viu numa visão, meu querido. João subiu ao céu, viu 24 tronos, né? Viu 24 anciãos em volta do trono. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber honra e ações de graça, porque tu criaste todas as coisas e por tua foram e são criados. Então tá aí, meu amigo, mostrei para você os anciãos. Tem um ancião que eu não falei para você, que é os anciãos do povo. Falei para você os anciãos do Egito, o ancião da casa de Jacó, de José. Falei para você dos anciãos dos Midianitas, dos Moabitas, o ancião de Israel, os anciãos dos judeus, que Deus está com os olhos sobre eles, os anciãos eleitos. Certo? E agora eu vou falar do ancião do povo, que consistiu na morte do Senhor Jesus, que não tem nada a ver com os anciãos eleitos. Os anciãos do povo são os velhos, os idosos. Esses daí, eles consentiram na morte do Senhor. Mas após a morte do Senhor, foi eleito o ancião em cada igreja, que já está lá em Atos 14, 23. E agora no Apocalipse, já na revelação, no Apocalipse 4, no versículo 4, João sobe ao céu. Quem foi que ele viu sentado no trono? Ele não viu nenhum pastor sentado em tronos. Ele viu um trono, Deus, o Cordeiro, né? E viu 24 tronos e 24 anciãos de vestidos brancos, que diziam: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Então, quando os anciãos, os animais, né, davam glória, os anciãos se prostravam perante o Senhor e lançava as suas coroas sobre o que estava sentado no trono. Tá aí, meu amigo, peguei lá de Gênesis a palavra ancião e fechei no Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 4, no Apocalipse 4 e no versículo 10. Se você gostou, tá aí, honra teu ancião, respeita teu ancião, ama teu ancião. E os anciãos que são anciãos, considera seu ministério, não leva seu ministério a sério, leva ele com mais supremacia, soberania, leva seu ministério com mais delicadeza, com carinho.